Nesse momento, passo as condições de trabalho ao presidente Zé D'Ambrossi. Vamos lá. Só um pouquinho, deixa eu só botar ali, preparar o vídeo ali. Obrigado, Tá quase? Canori. Só aguardar a câmera, tudo certo? Não, tu só vê se está ok o computador. Tá, beleza. Senhor presidente, caros colegas, subo à tribuna hoje para falar de 5 assuntos. Vamos aproveitar o tempo, né? Mas o primeiro, vamos começando a falar do nosso Estado. E eu quero botar aqui no telão um vídeo sobre uma promessa de campanha. Está sem volume. Volta. Só segurei. Foi? Pode passar o vídeo. Não, tá sem som ainda. Agora ela é líder do governo. Não, tô ainda sem som. Aí tá com som? Na TV diz que tá com som. O problema está no... Só um minutinho, problema técnico aqui, presidente. Hã? Tenta dar o play de novo. Não vai o som. Não está saindo na TV. Só. Vamos suspender, acho que... Vou suspender a sessão para ajustarmos a questão técnica. Todo mundo precisa. É importante escutar. Eu sei. Nada é fácil para mim. $19 mil aumento do imposto do Estado.
Portola, vai atrás onde é que...
Na tribuna. Senhor presidente, caros colegas, quero começar colocando um vídeo sobre uma promessa de campanha do governo estadual. Pode soltar o vídeo aí. Você pode confiar que ele não vai aumentar impostos no próximo governo. Você pode confiar que ele não vai aumentar impostos no próximo governo. Que ele não vai aumentar impostos no próximo governo. Que ele não... Pessoal, realmente bonito o comercial de campanha, toda a promessa, mas já estamos com informações. O governo Leite quer aumentar o ICMS de 17% para 19,5% no estado. Isso impacta diretamente na indústria gaúcha, aumentando o custo do produto gaúcho, competitividade, pode atingir direto empregos, vai aumentar a carga tributária no nosso estado, aumentando o custo de vida do cidadão na ponta, aumentando a cesta básica, o feijão, o arroz, para comprar roupas, tudo mais caro. Quando se aumenta o ICM, ele impacta diretamente em todos os produtos, em toda a cadeia. E isso atinge o bolso de todos os gaúchos. E esse aumento dessa alíquota, alguns dizem que é por causa da nova reforma tributária que está vindo agora do Congresso, porque fizeram nela, segundo o que me passaram, um levantamento que será avaliado os próximos 4 anos para frente de arrecadação dos estados. Então, muitos estados vão ter que aumentar impostos para aumentar a arrecadação para depois, nos próximos 30 anos para frente, não receberem menos retorno do governo federal. Então, existem dois culpados nisso tudo. O governo federal mandando uma reforma onde vamos ficar com um dos maiores IVAs do mundo. Falam em 27,5%, 28%. Será a maior carga tributária do mundo no Brasil. E, por outro lado, o governo estadual querendo aumentar impostos que vão atingir também diretamente o bolso de todo mundo aqui no estado. Então, promessas de campanha de fazer o dever de casa, baixar o custo do estado, para não precisar fazer com que o cidadão pague a conta de novo. Porque é mais estado, menos o bolso do cidadão. É o velho cálculo, né? É mais fácil sempre subir a arrecadação do que fazer o dever de casa, baixar a despesa, diminuir o tamanho do estado. Então, nós vamos pagar a conta novamente. Sua parte, vereador Bressan. Obrigado, vereador Schalco. Bom, a gente já começa, né, com esse vídeo escutando, né, nesse tu pode confiar. Mas confiar onde? É por isso que, infelizmente, quando a gente tem uma campanha política, o que se faz, o que se coloca em seu programa eleitoral, a gente vê que não passa nem sequer um ano de governo e a mentira começa a aparecer. Isso é mau caratismo, tá? Porque fez um programa de governo onde não ia aumentar os impostos e agora vem com essa proposta, já chamou os deputados da base. Acho que aqui a gente já tem que começar a pressionar os deputados que a gente conheça para não passar este projeto de 17 para 19,5 de aumento, porque a gente sabe quem que vai pagar a conta. É sempre assim, é muito mais fácil que o cidadão trabalhe e pague muito mais do que eles fazer uma reforma administrativa, se for o caso, para baixar os custos do Estado. É mais fácil taxar, né, as pessoas que estão trabalhando. Trabalham para eles. Isso não pode deixar assim, só que tem coisa pior pela frente, vereador Schalco. Tem coisa pior, que tudo parece que se faz às escuras. Além de vender as nossas estradas, como estão fazendo, agora vai custar 30, 40 reais mais ou menos para conseguir se deslocar de Caxias do Sul à capital. Isso tudo nós vínhamos anunciando aqui, só que fizeram tudo por baixo dos panos. Com desculpa de pandemia, que não fazia audiência pública, tinha que se cadastrar, até o exame de sangue tinha que colocar lá para conseguir participar. E ainda agora começar a vir as notícias pior, que o Confas fez uma reunião aí, e só para ter uma ideia, de R$ 1,22 que foi taxado o combustível sobre a gasolina, que foi entre a gasolina e o diesel, a partir de 1º de fevereiro de 2024, independente do governo federal, tá? Ela passa a R$ 1,37. Alguém ouviu falar
Não, ninguém, porque eles fazem tudo às escuras. Esse é o desgoverno estadual, que vai ser um abandono de empresas desse nosso estado. Estão quebrando o estado do Rio Grande do Sul mais uma vez. Por isso que Santa Catarina cresce a todo momento e o Rio Grande do Sul fica para trás. Mais uma vez, taxando quem trabalha e quem pode fazer alguma coisa para o estado. Como que nós vamos valorizar o estado do Rio Grande do Sul dessa forma? Só que eu não carreguei essa culpa. Espero que aqui a bancada do PT, a bancada do PSB, a bancada do PSDB pegue declaração e explique. Explique. Porque quem decidiu a eleição foi vocês. Tá? Quem decidiu a eleição do segundo turno foi o PT. Foi o PT. Que explique, que pegue declaração e explique esse aumento aqui e taxar o governo, o cidadão. Obrigado. Perfeito, vereador Bressan. Então, é um desgoverno estadual, mas, para não deixar de fora, temos também o caso do desgoverno federal, né? Ontem recebemos a notícia que foi revogado um ato do governo Bolsonaro que autorizava acordo entre patrões e empregados que trabalhavam nos domingos e feriados no comércio. O ministro do Trabalho, o senhor Luiz Marinho, que ele é sindicalista, né, deve estar trabalhando em causa própria, né, o da sua patota, ele assinou a portaria 3.665, que muda a regra para o setor do comércio. Funcionários do comércio agora só poderão trabalhar nos dias de feriados e domingos com autorização de convenção coletiva de trabalho. É dar mais poder de novo para o sindicato e menos para o trabalhador. Quem mais sabe como negociar o que ele quer da sua vida é a própria pessoa que está trabalhando. Dá poder para sindicato. Porque agora tornaram praticamente obrigatória de novo a contribuição sindical e agora vão fazer mais uma amarra para definir pelo trabalhador que sabe quanto vale o seu trabalho, se quer trabalhar ou não, que pode fazer um acordo direto com o seu empregador, vão entregar agora para o sindicato novamente. Então, mais poder para o sindicato, menos poder para o trabalhador. Essa simplificação anterior tinha gerado milhares de empregos no Brasil, depois dessa portaria que o Bolsonaro tinha feito, e agora, quem sabe, teremos novamente aumento do desemprego. É triste, desgoverno federal. Mas vamos falar de ao menos de algo um pouco melhor, né, vereador Bressan? Ontem foram definidas as emendas para Caxias do Sul do deputado Marcon para o ano que vem. Então, através do seu aplicativo do voto popular, a população escolheu, conforme os projetos que cadastraram no aplicativo, onde queriam que o seu dinheiro fosse aplicado. Porque o dinheiro da emenda é dinheiro do cidadão. Então, nada mais justo do que, de forma popular, as próprias pessoas de Caxias possam votar aonde elas queriam ser aplicado o seu dinheiro. Isso foi feito. Então, podemos dizer assim, ó, o deputado Marcon informou agora que foram 16 milhões e 50 mil reais para Caxias do Sul, sendo que 15 milhões e 50 mil reais será aplicado na saúde. Essa aplicação na saúde será para baixar exames de cirurgias, exames e consultas. A gente sabe que tem quase 40 mil consultas, 20 mil exames e 10 mil cirurgias atrasadas. Já entrou uma emenda de 7 milhões esse ano que está baixando essa fila. Será mais 15 milhões o ano que vem para a saúde. E esses 15 milhões a gente vai baixar praticamente todas as consultas, todos os exames e mais 20% das cirurgias que estão pendentes. A gente vê na Comissão de Saúde que estamos com um problema sério e que falta dinheiro para poder zerar. Então, o compromisso do deputado Fernando Marcon em ajudar a quem está precisando na ponta a resolver seu problema, tendo exames e cirurgias a mais para serem feitas e ajudar como um todo também o sistema de saúde de Caxias do Sul. Também, uma emenda que ganhou foi de 200 mil para aquisição de um sistema de aquecimento solar. Uma declaração de líder, bancada do Novo. Segue a declaração de líderes, Calco. Mais 200 mil para aquisição de sistema de aquecimento solar para a Pátina, 100 mil para a revitalização do ginásio do Colégio Tiradentes, 400 mil reais para reformas de 16 escolas de ensino infantil geridas pela Associação Jardelino Ramos,
150 mil para aquisição de material para o 4º Batalhão de Polícia de Choque e 150 mil para custeio de atividades da APADEV. Então, de forma transparente, estão aqui elencados os valores que virão de emendas do deputado federal Marcon. Essas emendas é dinheiro do povo, que o povo decidiu aonde acharia melhor serem aplicadas em Caxias do Sul. Sua parte, vereador. Vereador Schalco, parabéns por trazer essa pauta, é bastante importante porque, inclusive, o nosso gabinete, das 11 emendas, protocolou 2, em especial do Colégio Tiradentes e do 4º Batalhão de Polícia de Choque. E, graças a Deus, com a mobilização tanto do CPM, dos pais, dos alunos do Colégio Tiradentes, do efetivo, do próprio Major Juliano, enfim, dos amigos do Colégio Tiradentes, conseguimos ser contemplados com R$100 mil para a revitalização desse ginásio que existe lá, e também com todo o apoio do efetivo do 4º BP Choque, dos familiares e amigos, conseguimos para a aquisição, para o reaparelhamento do 4º BP Choque aí de R$150 mil. Então, aqui cabe ao agradecimento, não ao deputado Marcon, porque, que nem o senhor falou, é dinheiro do povo. Cabe o agradecimento aqui a todo o envolvimento que a comunidade de Caxias do Sul teve, em específico, nessas emendas que foram contempladas. Parabéns e obrigado. Obrigado, vereador Bortola. E voltamos a salientar também, Caxias do Sul precisa, de forma emergencial, ter um banco de projetos. Porque, para captar verba federal, precisamos ter projetos. É muito complicado a gente tentar, precisamos cobrir uma escola, precisamos fazer um viaduto, precisamos asfaltar mais vias, precisamos fazer uma creche nova, uma UBS nova, mas se não tivermos projetos, um banco de projetos vasto em Caxias do Sul, com muitas opções, a gente perde de trazer muitas verbas a Caxias do Sul. E esse é o grande problema. Sem projeto, sem verba. O dinheiro não vem sem ter um projeto para captar esse dinheiro. Isso é um problema gravíssimo da administração municipal. Sua parte, vereador Fantinal. Obrigado, vereador Schalco. Parabéns aí por todas essas informações importantes que chegam para nós, para a nossa cidade. E eu queria seguir nessa fala que o senhor estava falando agora, que eu vejo, assim, com todo o respeito, toda a vênia aos responsáveis, né? Mas acredito que um dos corações do problema no âmbito do crescimento da nossa cidade hoje é realmente o setor de projetos. Nós temos um problema muito grave, eu não sei aonde está o problema, eu não sei se é falta de funcionário, eu não sei se é administração, eu não tenho conhecimento da onde se origina o problema. Mas é um setor que, por exemplo, todos nós, colegas vereadores aqui, vamos procurar os deputados que a gente conhece para buscar emendas, para isso, para aquilo, para ajudar a nossa cidade. Como é que nós vamos buscar, eu em principal na questão do interior, que preciso dos projetos de asfaltamento das estradas do interior, né? Como é que tu vai pedir o recurso se não tem o projeto? Aí você pede o projeto, demora uma vida para esse projeto ficar pronto. Então, eu acho que ou terceiriza a situação dos projetos, né, a questão dos projetos, ou tem que fazer uma modificação na secretaria, e acredito eu que seja em regime de urgência. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Fantinal. Exatamente. Eu penso que Caxias do Sul está faltando um planejamento a longo prazo nessa cidade. A gente só apaga fogo aqui, é só incêndio. Quando tem uma verba, procura um projeto, não tem projeto, corre fazer um projeto. Não dá para ser assim. Uma cidade do tamanho de Caxias, a segunda principal cidade do nosso estado, uma das principais do Brasil, polo metal mecânico, referência no Brasil, no exterior, grandes multinacionais aqui na cidade. E a gente não tem um planejamento para 30 anos na prefeitura, independente do governo que vai entrar nos próximos anos, tem que ter um planejamento estratégico de cidade, que daí prepare o viaduto, o planejamento de projetos, planejamento de expansão de cidade, planejamento de cidade. Isso a gente não vê hoje em Caxias. Tá sendo feito conforme a demanda se resolve. E a gente sabe que não está sendo resolvido nem as demandas, porque a gente tem indicação de sobra aqui no município. Os vereadores estão protocolando indicações e mais indicações. É buraco para tudo que é lado, é taipa de pedra empilhada em calçada na cidade inteira, capim alto, problema de coleta de lixo, problemas. E daí focam em resolver problemas
e não resolve os problemas e não pensa o futuro da cidade. Então, o problema de Caxias do Sul agora é sentar e fazer um planejamento estratégico a longo prazo, preparar um banco de projetos para captar recursos federais, se não existe recursos no caixa, devido ao problema financeiro da cidade, e a gente tem que mudar esse patamar. Caxias tem que ser a referência, que ela não é há muito tempo. A sua parte, vereador Zequinha. Vereador Schalco, parabéns pelo levantamento desses assuntos, mas no que me diz respeito à questão do banco de projetos. E está na hora realmente de Caxias do Sul pensar 20 anos, não só, vamos dizer assim, apagar o incêndio, né? Mas começar a pensar em daqui a 20 anos. Caxias do Sul está ficando com a questão da mobilidade, os acessos, o trânsito, enfim, todas as áreas, né? Principalmente a atração de investimentos, retenção de talentos, e isso tudo a gente já vê outras cidades, principalmente de Santa Catarina, fazendo e funcionando. Então, parabéns pela sua colocação. Acho que é a hora de o poder público se unir e pensar realmente num banco de projetos, apartidário até diria, mas para a cidade, e quando surgir uma emenda, ou enfim, a gente ter um projeto pronto e não sair na correria. Parabéns, vereador Schalco. Exatamente, Zanquim. E seguir exemplos de cidades como Joinville, em Santa Catarina. Era uma cidade muito similar a Caxias, metal mecânica, indústria. Joinville está anos à frente, décadas à frente de Caxias. Com dinheiro em caixa, investindo em infraestrutura, investindo no ambiente de cidade, sendo referência no Brasil, e nós aqui tentando resolver problema de buraco na cidade. Sem projeto, sem planejamento, infelizmente, é o que temos hoje no governo municipal. Muito obrigado. Obrigado. Em declaração.